Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar o início aqui à nossa primeira reunião pública da Frente Parlamentar para a Implantação da Universidade Federal no município de São José do Rio Preto. Agradecer a presença de todos vocês. Durante a audiência, nós vamos fazendo as devidas referências. Antes, quero agradecer aqui a presença do vereador Pedro Roberto, que é vice-presidente desta frente parlamentar, que é composta pelos seguintes vereadores: Fábio Marcondes, Francisco Júnior, Jean Charles, Júlio Donizete, Odélio Chaves, Paulo Paulera, Celso Luiz Peixão, Renato Pupo, Robson Risse e Anderson Branco. Todos, obviamente, foram convocados, a maioria aqui justificou, mas a gente também compreende por conta do período que nós estamos, há 15 dias do processo eleitoral, e exceto 2 desses vereadores, todos eles estão em reeleição. São membros colaboradores, convidados, que se manifestaram para participar. Que a Ana Beatriz de Oliveira, que é reitora da UFSCar, que está com a gente já aqui, agradecer imensamente, Bia, a tua participação nessa audiência. A Fernanda Castellano, que ela é presidente da UFSCar, que é o Sindicato dos Docentes da UFSCar. A Silvana Fernandes Lopes, que é a professora, que representa aqui o IBILSE. A Adriana Marques Guimarães, que é coordenadora e representante da ATEM, que está o Éder hoje aqui representando. Sebastião Carlos, da ADUNESP, professor da Unesp. Isabela Celestinos, da União Municipal de Estudantes Secundaristas. A Denise Feres, da AMA, que é a Associação Amiga dos Mananciais. O Décio Melo, que também compõe a AMA. A Sônia Paz, que representa o Sindicato dos Servidores Municipais. O André Luiz, que é representante do sindicato e advogado do sindicato. E o Marcos Amorielli, que é o nosso representante do Instituto Federal. E eu queria chamar aqui o Sebastião Carlos e o Marcos para compor a mesa com a gente aqui. A DUNESP, que é o Sindicato dos Docentes. Bom, essa é a primeira reunião pública de um processo que tem uma longa caminhada de sonho, de mobilização, de reivindicação, de pauta pública, uma luta iniciada, o embrião dela ainda em 2006, ela ganha corpo na cidade em 2008, e desde então, muitos sonham, trabalham para essa realização, e eu fui um desses que teve a sorte e a honra de liderar um movimento para uma universidade federal. A gente que sabe que não basta pedir, falar, olha, eu quero uma universidade federal para a minha cidade, porque muitas cidades sonham e teriam também merecimento e condições de receber esse instrumento de cidadania, de civilidade, de educação, de cultura, de ciência, de pesquisa, que é a universidade pública, no nosso caso, a Universidade Federal. Rio Preto tem 2 instituições públicas superior, mais o Instituto Federal, que é a Unesp, e a FAMERP, que é uma faculdade que foi estadualizada a partir de 1994. Sabemos a importância dessas instituições para Rio Preto e também sabemos o que significa uma unidade, uma extensão da UFSCar em São José do Rio Preto, do ponto de vista da formulação de pensamento, de futuro, de desenvolvimento para a cidade, de colaboração com a cidade, de contribuição para temas públicos desafiadores que só a universidade pode oferecer inteligência, generosidade, autonomia, o desprendimento que essa instituição tem para o Brasil. Nós estamos dando início a uma discussão pública que logo toma corpo, que necessariamente o governo federal
vai dialogar com o governo municipal, mas o mais importante é a gente compreender esse processo a partir de experiências que existiam e ter a consciência de que tem uma coisa muito boa, que é muito criticada por alguns que têm uma visão de Estado diferente da minha, por exemplo, e talvez de muitos que estejam aqui. Eles se incomodam muito com a autonomia universitária. O governo federal, ele não impõe. O governo federal, ele faz o pedido, ele faz a sugestão, ele faz a indicação de onde ele acha que tem que ter extensão universitária e faz o convite para as universidades federais. E a universidade, a partir do seu conselho, de seus mecanismos democráticos internos, toma a decisão. Então, quando eu conversei com a reitora, com a Ana Beatriz, em São Carlos, ela explicou muito bem isso e falou qual era a agenda, as delicadezas, porque tinha uma eleição a ser enfrentada dentro da universidade, a eleição para a reitoria, e nós estamos no meio do processo eleitoral. Então, óbvio que você tem que ter, né, a equidistância necessária para fazer esse debate, mas, ao mesmo tempo, fazê-lo, porque nós temos pressa em relação a isso. Então, qual que é a ideia aqui, para ser muito objetivo, antes de passar para a Bia, e depois a gente, obviamente, vai abrir para todos, que a partir dessa reunião, eu e o vereador Pedro, junto, depois referendado com outros vereadores e os colaboradores que estão presentes, vamos formular uma pauta, uma metodologia, uma agenda de discussão pública. Isso, necessariamente, em algum momento, a Bia vai ter que sentar com o prefeito da cidade, com a Casa Legislativa, com outros atores, para discutir os caminhos dessa construção, dessa implantação e dessa construção. Então, hoje, Bia, a ideia é o quê? Aquilo que você me relatou, que você possa relatar, né, de maneira pública, e agradecer imensamente. É um papel histórico, você não sabe a importância dessa reunião, mesmo nesse turbilhão, mesmo às vésperas das eleições. Como é importante isso? Talvez seja a primeira vez que uma instituição pública de ensino superior, né, ligada à educação, à ciência e tecnologia, vai passar por um processo de discussão pública. E nós, enquanto vereadores aqui, a honra e a sorte de poder contribuir com essa discussão. Então, eu queria passar a palavra para a Bia, para que ela falasse, né, o tempo que ela achar necessário e nos explicasse quais são as formas que isso acontece. Não tem uma única, não tem uma receita pronta, mas tem caminhos, tem uma cultura, tem um acúmulo sobre este processo. Mas antes, Bia, só passar para o vereador Pedro Roberto fazer também as considerações. Bom, boa noite a todos e a todas. Importante este momento, quero saudar o presidente da Frente Parlamentar de Implantação aqui da Universidade Federal, o vereador João Paulo Rilo, saudar todas as entidades aqui presentes, em nome do Sebastião, que compõe a mesa, e do Marcos. Também fazer uma saudação à Ana Beatriz, muito obrigado, viu, pela sua disposição. A gente quer entender como é que vai se dar esse processo, e é lógico que a nossa cidade está muito feliz com essa possibilidade. A gente sabe que tem todo um caminho aí a ser percorrido, e certamente o Legislativo Municipal, agora com a frente parlamentar constituída, vai ter uma participação certamente muito forte aí frente a esse processo. Então, uma alegria recebê-la, Ana Beatriz, para a gente começar a entender e interagir nesse processo que vai, ao final, certamente culminar com esta universidade, o que é um ganho gigantesco para a nossa cidade em todos os aspectos. Bia, a palavra é sua. Olá, boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Bem, então, muito boa noite, é uma satisfação participar dessa primeira sessão da Frente Parlamentar, que deve acompanhar aí esse processo de discussão
da instalação de um campus de uma universidade federal no município de São José do Rio Preto. Eu recebi com alegria o vereador Rilo aqui no gabinete da reitoria da UFSCar. Tive a oportunidade de contar um pouco para ele como foi para a UFSCar esse processo. Vou repetir aqui na plenária e fico, na sequência, à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos que possam existir das pessoas que estão presentes. Primeiro, preciso dizer da surpresa quando recebemos a notícia, porque havia um movimento da sociedade civil organizada no município de Piracicaba para a instalação de um campus de uma universidade federal lá, e nós vínhamos acompanhando com a expectativa de que a expansão da rede federal em São Paulo pudesse se dar a partir desse município, né? O Ministério da Educação vinha fazendo levantamentos da densidade populacional e do número de pessoas na idade de acesso à educação superior e identificou lacunas no Estado, e uma dessas lacunas é coincidente com a região do entorno e que inclui São José do Rio Preto. E, de acordo com o relato do MEC, o presidente Lula tomou a decisão por escolher essa região porque gostaria de colocar um novo campus no estado de São Paulo, onde de verdade se faz preciso, né? Então, a surpresa é positiva também, né? Porque a gente tem um caminho importante pela frente por uma região que carece da ampliação de vagas públicas da educação superior. Eu fico duplamente feliz porque venho de uma cidade que é próxima do município de São José do Rio Preto, então eu sou de Monte Azul Paulista, então conheço de fato as demandas dessa região. Não havia na Universidade Federal de São Carlos nenhum debate de expansão, porque em 2012 a UFSCar ampliou para 4 campi. Então, nós temos o UFSCar em São Carlos, depois em Araras, em Sorocaba e agora na região de Buri, que é o último campus que foi instalado pela UFSCar. É um projeto que não foi finalizado, porque nós tivemos toda a interrupção de financiamento da expansão da rede federal de educação superior. Então, a nossa surpresa se deu também porque, em sendo uma expansão mais próxima geograficamente de São Carlos, seria natural que o MEC pedisse que a UFSCar assumisse esse projeto, né? Não havendo nenhuma discussão em curso, é um debate institucional que precisa ser feito. E quem toma a decisão pela expansão é o Conselho Universitário, que deve fazer isso nos próximos meses, né? Como o Rilo explicou, nós estávamos também em um processo eleitoral interno, então em vias de começar. Eu tomei muito cuidado com essa pauta para que ela não virasse uma pauta eleitoreira. Fizemos uma campanha muito boa aqui, eu me coloquei também como candidata, fui reeleita pela comunidade e agora entendemos que é o momento de começar essa construção para que o Conselho Universitário possa se debruçar sobre o assunto e tomar a decisão. E eu, pessoalmente, defendo que essa decisão deva ser por aceitar o desafio que foi colocado para a UFSCar pelo governo federal, mas não depende da minha vontade, senão da decisão do Conselho Universitário. A nossa ideia é, então, neste período, construir uma proposta de trabalho que inclui, inclusive, um diálogo muito aberto e constante com a sociedade civil de São José do Rio Preto, para que a gente possa mapear e identificar as carências da educação superior em áreas temáticas, em profissões que precisam ser disponibilizadas na rede pública
de universidades na região e pensar um projeto pedagógico que complemente o que já existe em São José do Rio Preto de possibilidades de cursos universitários, né? Nós temos no estado de São Paulo uma rede importante de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente entende que esse campus ele deve também se articular e se complementar a essa rede já existente. A UFSCar, ela tem uma experiência recente positiva na sua expansão, então o campus de Sorocaba e o campus de Lagoa do Sino, eles são experiências de sucesso, então a nossa ideia é aproveitar essa experiência recente, dialogar com a comunidade de São José do Rio Preto, então saúdo o vereador Rilo por essa iniciativa, esse espaço será um espaço bastante importante para essa relação dialógica e para que a gente possa fomentar da melhor maneira possível a construção deste processo. Eu recebi no início do mês de agosto, um ofício da Prefeitura Municipal, também se colocando à disposição para apoiar a universidade nesse trabalho, identificando potenciais locais para a instalação do campus, apoiando com a identificação de outras locações que de repente já estão disponíveis antes de se pensar em uma construção. Então, a nossa ideia é, até o final do ano, já ter uma discussão e uma deliberação do Conselho Universitário para iniciar em 2026, se tudo der certo e o Conselho aprovar, esse trabalho de construção pedagógica dos cursos que poderão vir a ser ofertados nesse possível futuro campus da UFSCar. A UFSCar, ano que vem, completa 55 anos, então entendo também que é um projeto que vem em um momento de maturidade bastante interessante para que, se houver um quinto campus universitário, que ele seja também um campus sólido e potente como são os demais. Então, em princípio, é isso. Como eu disse, eu estou à disposição para esclarecimentos e para compartilhar outras informações dentro daquilo que é possível nesse momento. Muito obrigado, Bia. Está aqui ao meu lado o Sebastião Carlos, da Unesp, e também o Marcos aqui do Instituto Federal. Então, eu vou passar para que eles possam fazer considerações e também alguma pergunta. E nós vamos abrir, depois, podem escrever, de 8 a 10 inscrições, tá bom? De 3 minutos, para alguma colocação ou até dúvida. E antes disso, só registrar aqui algumas presenças. Nós estamos aqui com o ex-vereador Elson Drigo, aqui presente, que é professor da Unesp. Está aqui o Homero, que é um homem de teatro, produtor, dramaturgo, um pesquisador importante e também demonstrou interesse em participar dessa discussão. Nós estamos aqui com o Arthur, que é ex-presidente da UMES e lidera um movimento de luta que pretende pautar a discussão geográfica, qual é o melhor lugar adequado. Isso tudo é legítimo, talvez também ele queira falar sobre isso. Está aqui a Ritinha, que é enfermeira, que é da rede pública, já foi dirigente de UBS, também tem muito interesse ela pergunta muito sobre os cursos, né? O Éder, aqui já citei, da TEM, que é o Sindicato da Educação, o Cícero, que é um professor, também discute muito tecnologia da informação, que está aqui presente, e a Celi Regina, ex-vereadora dessa casa, ex-presidente do Sindicato de Servidores, também se faz presente, a Silvana, que faz uma luta junto com os ambientalistas, né, fundamental, imprescindível aqui para o nosso meio ambiente. Então, citar as pessoas, depois a gente cita mais gente, né, vereador Pedro? O Jairo Liso, que é uma liderança que discute advogado, discute regularização fundiária, um problema que pouca gente sabe. Não é um problema, né, Jairo? É uma realidade que a cidade precisa encarar, né?
e é muito importante a tua participação. Então, vou passar agora para o Sebastião Carlos. Ok. Boa noite a todos os presentes a esta plenária. Como anunciado pelo João Paulo Rilo, eu estou aqui representando a Associação dos Docentes da Unesp de São José do Rio Preto, e, em nome da nossa associação, eu quero, então, saudar, na pessoa do João Paulo Rilo, essa frente parlamentar para a implantação de um campus da Universidade Federal de São Carlos aqui em nosso município, e aproveito também para saudar a magnífica reitora da UFSCar, né, que está aqui por via remota, e também as demais autoridades aqui presentes. Eu agradeço, então, João, o convite que foi feito para a Dunesp estar nessa plenária. O meu recado é bastante rápido, né? Eu quero, primeiramente, dizer que foi com muito entusiasmo que nós, da Unesp, recebemos, né, essa notícia da liberação de recursos por parte do governo federal para a implantação, então, de um campus da Universidade Federal de São Carlos aqui no nosso município, né, e que isso vem atender uma reivindicação bastante antiga aqui da nossa cidade, né, em uma luta que o João Paulo Rilo já vem travando há muitos anos e que agora parece que vai se concretizar de fato, né? E eu queria dizer que a implantação de um campus, o que representaria para a nossa cidade a implantação de um campus da Universidade Federal de São Carlos, né, que o que pode vir a tornar Rio Preto um importante polo na área de educação, de ciência e de tecnologia. Nós temos aqui presente no nosso município um parque tecnológico que tem aproveitado muito pouco o potencial que as universidades têm a oferecer, né? Nós temos aqui, como o João lembrou, nós temos a Unesp, temos a FAMERP, temos um campus do Instituto Federal, temos também uma Faculdade de Tecnologia, a FATEC, que não pode ser esquecida. Então, assim, Rio Preto tem um potencial muito grande para se tornar uma importante referência em educação, ciência e tecnologia no estado de São Paulo e, quiçá, no Brasil, né? Como bem anunciado, né, já pela magnífica reitora da UFSCar e também pelo João, né, nós precisamos agora de uma agenda de trabalho para tornar esse sonho, né, de Rio Preto, tornar esse sonho uma realidade, né? Então, quero dizer que a Dunesp se coloca à disposição para fazer parte dessa agenda, né, e para fazer avançar esse projeto, né? Então, conte conosco, João. Obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Marcos. Pode puxar aí. Está lá perto, viu, Marcos? Boa noite a todas, a todos. Inicialmente, cumprimento aqui a mesa, em nome do vereador João Paulo Rilo, quem eu agradeço já pelo convite, né, de compor aí como membro essa frente parlamentar, aos demais membros aqui da mesa, todos os convidados, né, membros da comunidade daqui de São José do Rio Preto, e, em especial, também a nossa reitora, Ana Beatriz, né. Já deixo aqui um abraço do professor Silmário, né, que é reitor do Instituto Federal. Ele até, eu acho que estava com você, né, Ana, quando teve o anúncio, né, lá em Brasília, que realmente pegou a todos de surpresa, mas, como a Ana Beatriz realmente falou, uma surpresa muito boa, né, e nós, aqui do Instituto Federal, não foi diferente, né. O Instituto Federal, para quem não conhece, nós fazemos parte de uma rede federal também de educação profissional e tecnológica. Diferentemente da UFSCar, que faz parte da CESU, né, que é a Secretaria de Educação Superior, o Instituto Federal é de uma outra rede, que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nós estamos aí no Brasil todo também, com mais de 600 unidades, e no estado de São Paulo estamos com 41 unidades. E também nesse movimento, né, do governo federal agora, recente, nesse ano, de uma expansão da oferta de educação pública, gratuita, né, e de qualidade, com novas universidades federais e também com novos campos de Instituto Federal. Nós implantaremos 12 novos campi do Instituto Federal no estado de São Paulo e 100 unidades no Brasil todo.
Então, existe, vamos dizer assim, uma preocupação e um movimento muito forte nessa questão de ampliar esse acesso da comunidade, porque quando nós vislumbramos essa implantação da UFSCar, e sempre quando nós agregamos mais instituições públicas na cidade, na região de São José do Rio Preto, nós estamos o quê? Possibilitando o acesso de pessoas que normalmente não teriam condições de pagar para uma universidade privada ou se deslocar de São José do Rio Preto para ir estudar em outra localização. Então, isso faz uma diferença muito grande para dar condições de acesso, e a universidade pública faz isso. Ela dá condições de acesso e, principalmente, também de permanência, né? Todas as instituições públicas, tanto a UFSCar, as instituições federais, quanto o Instituto Federal também, nós temos programas de permanência para os estudantes, de apoio, de assistência estudantil. Então, isso vai muito para dar condições para aqueles que realmente precisam das instituições públicas. A Unesp também trabalha muito dessa forma, né? Então a gente sabe dessa preocupação. Então a gente vê com muito entusiasmo. Eu acho que vale também um resgate histórico e se colocar à disposição, viu, Ana Beatriz? Porque o Instituto Federal, como tem essa capilaridade um pouco maior, né? Como eu falei, são 41 unidades e a gente vem se expandindo ao longo dos anos de maneira mais, vamos dizer assim, mais rápida. Nós temos uma regulamentação específica em relação à implantação de novos campos, né? Então, se vocês lembram, né, em 2018, nós fizemos 4 audiências públicas, né, em 2018, aqui em São José do Rio Preto, para vislumbrar as demandas, diálogo com a comunidade, buscar orientações em relação aos cursos a serem implantados. Tivemos, nesse meio período, a questão da pandemia, então isso impactou um pouco nessa implantação, mas nós retomamos mais 2 audiências públicas em 2021. Então, acredito que esse vai ser o caminho, muito provavelmente, né, Ana Beatriz, até era um questionamento depois dessa realização em relação às audiências públicas, né? E o Instituto Federal fica à disposição, realmente, para poder contribuir, auxiliar a UFSCar nesse sentido. A gente sabe da sua ligação e esse trabalho em conjunto com o professor Silmário também, o professor Silmário que está agora em processo de reeleição também, mandar um abraço a todos, não pôde estar aqui presente, está nessa corrida em relação à eleição, mas a gente fica à disposição justamente para contribuir e agregar, na verdade, as instituições públicas aqui de São José do Rio Preto e região, que tende a ser um ganho muito grande para a comunidade. Muito obrigado a todos e a gente fica à disposição. Muito obrigado, Marcos. Nós temos já, nós abrimos inscrições, vamos fazer 8 inscrições, tá legal? Tá? Pedir para a turma falar em 3 minutos. Nós estamos sem o microfone, mas eu acho que o da tribuna está funcionando. Achou aí? Então tá. A primeira inscrita é a Celi Regina, ex-vereadora da casa. Som. Boa noite a todos, boa noite João Paulo, Pedro, os vereadores da mesa aí, responsáveis por esta audiência, o Sebastião Carlos, ao Marcos, enfim, a todos os presentes aqui. É uma honra encontrar com tanta gente boa aqui, encontrar com meu amigo André, que está lá em Pelotas, minha amiga Samara, que está lá no Paraná, todos na Universidade Federal também. E você, Bia, muito prazer e muito bom tê-la aqui conosco, mesmo que remotamente. A minha questão é assim, eu gostaria de entender como que funciona esse trâmite. Posto que o presidente Lula, ele fez o PAC da educação. Nesse PAC ele anunciou, né, uma unidade da UFSCar para Rio Preto. E aí você nos coloca como que é esse regramento, né? Que existe um conselho universitário. Então, eu gostaria de esclarecimentos sobre isso, tá bom? E vamos aí trazer essa universidade para Rio Preto, vamos trazer mais possibilidades para a nossa juventude e engrandecer nossa cidade. Muito obrigada, Bia. Obrigado, Celi. Bia, nós vamos fazer em 2 blocos de 4, pode ser?
Agora, a Denise, professora Denise. Boa noite, João Paulo, Pedro, a mesa, Sebastião, Marcos. Boa noite, a reitora da UFSCar, obrigada de estar aqui, disponibilizando o seu tempo. O que eu gostaria a minha dúvida seria a seguinte, a UFSCar, o Conselho Universitário, aceitando essa missão, né, existe uma verba, a gente vai ter que se adequar a essa verba, a esse orçamento, e se a gente, por exemplo, tiver uma infraestrutura física disponível que possa ser ocupada, isso resultaria em mais verba para infraestrutura, para equipamento, e isso vai implicar esse orçamento que a gente tem aqui, adaptar cursos que já existem ou que precisam de menos infraestrutura, menor infraestrutura física, né? Equipamentos, parque tecnológico, ou a gente pode pensar em cursos que atenderiam às questões da atualidade. A emergência climática, a necessidade de desenvolver tecnologia, essa é a minha questão. Obrigada. Boa noite a todos também. Muito obrigado, Denise. O Arthur Gregorim. Melhor aquele lá. Tá funcionando, tá. Boa noite a todos, a todas. Professor Sebastião, ao Marcos, do Instituto Federal, Alexandre, que está aqui também. Os vereadores João Paulo Rilo, Pedro Roberto e a Ana Beatriz, reitora, que hoje é a nossa visitante, né? Me apresentando, Ana, que eu acho que a gente ainda não se conhece, mas eu sou o Arthur, fui presidente da UMES, sou uma das lideranças do movimento estudantil aqui de Rio Preto, e estou falando isso por quê? Para você compreender o nosso ponto que a gente está apresentando e discutindo aqui na cidade. Desde que foi anunciado esse campus para Rio Preto, né, da UFSCar, a gente vem pautando muito sobre qual a universidade que nós queremos e que Rio Preto precisa. E um movimento que nós lançamos é que essa universidade federal seja na zona norte de Rio Preto, para você compreender o que é Rio Preto, né? Nós temos a Unesp, que fica ali na zona leste, nordeste da cidade. Nós temos a FAMERP, que fica na zona sul de Rio Preto. E temos o Instituto Federal, que fica na zona oeste da cidade. E a zona norte de Rio Preto, nós estamos falando de uma população de 250 mil riopretenses, ou seja, metade da população mora nessa região, e é uma região que socialmente necessita de mais investimento, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Então, a gente acredita que a universidade ela pode estimular isso, sendo que ela vai levar um público para essa região. Então, nesse sentido, é um público que vai estar consumindo ali, seja na mercearia, seja na farmácia, ou em qualquer comércio ali ao redor. E também uma questão simbólica, que a gente, quanto juventude, a gente precisa pautar, que é o quê? A juventude, os jovens que moram na periferia dessa cidade, que inclusive, Ana, não sei se você sabe, Rio Preto está com um índice enorme de jovens que estão se matando em brigas de gangue. Mostrar para essa juventude que, para além do crime, existe uma outra realidade. Porque a gente sabe que, historicamente, a universidade pública ela pertenceu à elite brasileira. E a gente, simbolicamente, mostrar para essa juventude, mostrar para essa geração, para essa turma que mora nessas regiões, que é uma região que, socialmente, a gente precisa dar uma atenção maior, mostrar para essa juventude que existe perspectiva para além do crime organizado, para além do tráfico e etc. Então, hoje eu vim muito com esse intuito de apresentar para você, apresentar para a senhora essa pauta nossa, que eu acho que é extremamente importante, tanto na questão social, tanto também na questão do desenvolvimento econômico dessa região, que, como eu disse, mora 50% dos riopretenses. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Professor Elson Drigo. Som. Sim, senhor.
Se vocês não escutarem, eu vou falar mais alto. Acho que é o caminho mais fácil. Eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo. Fico felicíssimo da gente ter um debate de alto nível, né, porque a gente vê as discussões normais que estão permeando várias candidaturas aí, que são um buraco da rua do Tonhonhó, lá não sei aonde. É importante? Sim, faz parte do executivo. Tem que tampar esse buraco, mas perto do buraco, tá, a gente precisa também ter um crescimento da cidade, indivíduos e pessoas, né? Eu dou um abraço para os indivíduos que estão aqui também, porque todos nós estamos interessados na questão educacional. Então, primeiro, fiquei felicíssimo, já é um assunto de longa data, né? E foi mexido na hora certa e com o tempero certo pelo Rilo, para dar uma sopa palatável, tá? E a gente está precisando mesmo. Eu acho que o bom de falar um pouco depois é que muita gente já falou. Zona Norte, a questão da importância da educação, são assuntos que, obviamente, vão ter que ser discutidos. Tá? O que eu queria saber, na verdade, é a discussão dos cursos que estão pensando em vir para cá. Vai ser feita uma abrangência, porque, veja, uma coisa é a gente não dá uma avaliação para um aluno fazer, porque ele não tem prática ainda. A gente faz a avaliação do aluno que está em fase de crescimento acadêmico, né? O Douglas está aí, adora a parte acadêmica. Ele pode testar. Então, e as avaliações passam também pela questão de que cursos que nós vamos fazer. Nós vamos seguir, né? Porque minha filha se formou pela UFSCar agora esse ano, lá em Sorocaba, e tem letras, tem computação, tem vários cursos, né, que são, em princípio, precisam ser discutidos. Nós vamos discutir como, quando, como é que está esse processo, e é isso que eu queria saber. Obrigado. Obrigado, Elcio. Nós temos agora, depois, mais 4 inscritos, mas vamos agora ouvir a Bia sobre essas 4 falas. Tá joia. Bom, queria saudar aí todas as pessoas que participaram, que compõem a mesa. Satisfação imensa compartilhar essa noite com vocês. A Celi perguntou como funciona o trâmite, né? As universidades federais, de acordo com a Constituição, têm autonomia para fazer a sua gestão e definir a sua trajetória, né? Então, embora tenha havido um anúncio pelo governo federal, a universidade tem autonomia para decidir, e ela se planeja, inclusive, né? A cada 5 anos, a universidade para fazer um planejamento do seu desenvolvimento. E como eu mencionei, não estava prevista uma expansão nesse planejamento que já existe. Então, a gente precisa parar, rediscutir e tomar a decisão à luz do que o governo federal nos coloca como política pública, né? Há no Plano Nacional de Educação uma meta importante que é a ampliação de vagas
na educação superior. E a gente tem acompanhado com preocupação a ampliação dessas vagas na rede privada e, sobretudo, através da educação à distância. A gente sabe a diferença que tem a qualidade da formação, principalmente na primeira graduação, quando o processo se dá presencialmente na universidade, quando o estudante pode fazer pesquisa, pode fazer extensão, então ele tem um desenvolvimento muito mais profundo do que um processo formativo mais superficial, né? Como eu disse, sobretudo na primeira graduação. Então, à luz disso tudo, eu acredito que a universidade vai fazer um debate sério e vai se posicionar comprometida com a educação pública e com a educação superior. Então, digo isso para mostrar para vocês e para transferir para vocês a seriedade que a reitoria tem assumido nessa discussão, né? E o compromisso que a gente tem para que ela seja positiva e favorável, tá? Mas há uma deliberação, o Conselho Universitário, ele está acima da reitoria. Então, é o órgão máximo das deliberações e das decisões, e a reitoria deve seguir o que o Conselho Universitário delibera. Por isso que a gente tem que aguardar aí, e a minha expectativa é que a gente, até o final de novembro, tenha feito essa discussão e essa deliberação, tá? A professora Denise comenta da verba, né, e como vai ser pensado essa estrutura de cursos. Quando o MEC anunciou o PAC da Educação Superior, ele anunciou 10 novos campi das universidades federais, e para cada campus tem uma previsão de recurso para construção de prédios e compra de equipamentos. E também há uma modelagem que se espera para o desenho dos cursos. Então, no caso da expansão, o desejo é que haja 6 cursos, totalizando em 5 anos a oferta de 2.800 vagas. Então, a gente vai ter que fazer uma discussão e uma construção que vá para esse caminho. Então, já vou responder junto à pergunta do professor Elson, porque nós temos que fazer uma discussão dos cursos à luz de dados populacionais, de dados macroeconômicos e das questões atuais, né? Então, a nossa proposta é fazer um levantamento. Então, já tem um grupo aqui debruçado sobre as informações do desenvolvimento econômico da região, da caracterização da população, do que já existe de cursos ofertados na rede estadual, federal tecnológica. E aí a nossa ideia é, a partir disso, estabelecer um diálogo com a sociedade civil da região de São José do Rio Preto, para identificar os desejos e olhar também as competências da UFSCar. É importante que a UFSCar conduza um projeto dentro daquilo que é sua competência, né? E a gente tem uma página em branco para fazer essa construção, tá bem? Então, de acordo com o número de vagas desejado e o número de cursos, nos parece pouco provável que a gente tenha condição de fazer cursos que demandam uma entrada muito pequena, porque, por exemplo, tem uma formação técnica muito específica, né? Esses modelos de curso, para esse volume de vagas que o MEC coloca, são cursos de maior entrada, de 100, de 80 vagas por ano, né? Então, a gente vai ter que fazer uma equação colocando tudo isso. E em relação ao que trouxe o Arthur, eu reconheço também o papel da universidade pública no desenvolvimento da região em que ela se insere. Quando a UFSCar instalou o campus na região de Buri, que é o campus Lagoa do Sino, esse campus ele foi implantado em uma fazenda que foi doada pelo escritor Raduan Nassar, e o Raduan doou essa fazenda, que é uma fazenda produtiva de grãos,
de porteira fechada e é a região de menor IDH do estado de São Paulo. Então, a UFSCar foi para lá com essa missão, reconheço esse pleito e entendo que a gente vai ter que fazer essa discussão e tomar essa decisão juntos e juntas à luz das oportunidades que forem colocadas, sobretudo pelo município, né? A gente conta muito com essa parceria para identificar áreas que possam ser doadas, áreas para construção ou que já existam construções e que atendam também esse desenho pedagógico que vai ser pensado e construído de forma coletiva, né? E a UFSCar, ela, estando na rede federal, ela já tem, desde 2007, uma política de reserva de vagas e que hoje, com a legislação que nós temos, ela prevê que pelo menos 50% das vagas são destinadas a estudantes oriundos da escola pública e que façam parte de grupos específicos como a população preta, parda, indígena, população quilombola, pessoas com deficiência. Então, a gente já tem essa previsão de que é uma universidade que vai ser, de fato, um local para acesso à educação superior por pessoas menos favorecidas, como já foi dito também. Então, isso também me dá um entusiasmo e uma satisfação muito grande. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha para comentar dessas 4 primeiras falas. Obrigado, Bia. Vamos ouvir agora a Ana Rita, depois a Larissa. Som. Tentar falar em 3 minutos, gente. Tá certo. Boa noite, meu nome é Ana Rita, sou enfermeira, me formei pela Faculdade de Campinas, pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. Eu sou um pouquinho pré-histórica, né? Eu fui antes da cota. E vocês dão risada. Eu vim antes da cota. Eu me formei lá em 2002, né? Fui lá. E eu participei, me formei, participei das atividades de um campo também multicêntrico, que tem essa dificuldade. E lá eu participei também da luta, não da implantação de uma universidade em outro município, mas na ampliação de curso. E eu acho que é muito importante, sim, a gente valorizar o que hoje a gente tem, o que você acabou de falar, a cota, a valorização das vagas para o aluno oriundo das escolas públicas, porque eu sou uma aluna 100% da escola pública, e eu presto serviço público, desde que eu me formei, eu atuo no SUS, então eu devolvo para a comunidade tudo isso que eu ganhei da universidade, e também ganhei vários cursos através da prefeitura, da FAMERP, que é o governo federal que banca essa formação para a gente, através de outros programas também, que o governo federal, inclusive esse ano a gente fez um curso de gestão, né, que o governo federal bancou para a gente. E eu acho importante também a gente fazer uma universidade já pensando nesses cursos de gestão e formação profissional. Né, se já puder, não só pensando na formação dos cursos de gestão, pós-graduação, de EAD, não sei como que é esta grade, como o Rilo falou, eu sempre penso, e os cursos que vão vir, o que vai vir para complementar? Porque a gente já tem 2 núcleos, 3, na verdade, estaduais aqui, que a gente tem a Unesp, a FAMERP e a gente tem a FATEC. Então, a gente tem que pensar também na formação dessa Universidade Federal, outros cursos que venham complementar. E a importância, como o Arthur fala, de colocar este curso na Zona Norte. A gente tem a FATEC, que é no Eldorado. É um pezinho ali, né, Arthur? Mas, Bia, ali ainda é mais o centro, mas a gente precisa. Tem uma universidade particular, Bia, que ela aproveitou, colocou a universidade e uma escola particular bem no shopping. E é uma escola que ela cresceu muito,
Porque o serviço público também não pode ter esse olhar na nossa cidade e fazer crescer muito mais essa zona, essa região, que ela é a mais popular da nossa cidade, e estimular ainda mais. Tá? Assim, eu sei que você não conhece a nossa cidade, a região econômica, essas particularidades, então a gente enfatiza muito, porque eu tenho um apelido aqui na cidade que eu ganhei numa reunião, que eu sou enfermeira cara da Zona Norte. Então, porque eu trabalhei, dos 16 anos que eu trabalho aqui na saúde pública, 13 deles foram trabalhados em UBSs e UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento da região norte. Então, eu tenho e moro na região norte. Então, eu tenho muito esse carinho e essa preocupação, tá? Muito obrigada. Obrigado, Ritinha. Vamos agora ouvir a Larissa, depois doutor André Vieira. Boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes, boa noite à reitora Ana. Eu sou a Larissa Prudêncio, estou muito alegre, muito feliz em estar participando dessa audiência pública sobre a universidade, porque eu sou fruto do ensino público, sou fruto da universidade pública, sou formada pela Unesp em Relações Internacionais, e uma cidade que cuida da educação é uma cidade que cuida do seu futuro. E eu julgo, vou até ser um pouco redundante, porque eu julgo que são 3 perguntas centrais para a gente pensar a Universidade Federal aqui em Rio Preto, que é onde, quais cursos e para quem. Onde, reforço a ideia aqui do Arthur, que é a necessidade de que a Universidade Federal esteja, sim, na Zona Norte. Porque a universidade, a gente sabe que, quando ela chega, ela leva mais infraestrutura, mais desenvolvimento econômico para a região. Ela também leva, além do desenvolvimento econômico para a região, ela vai levar, a gente mobiliza o comércio local, e a universidade ela é formada pelo um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E é a extensão, o elo mais íntimo da universidade com a comunidade. É ali que a gente cria o sentimento de pertencimento. E a universidade lá na Zona Norte é uma forma de dizer às crianças e os jovens, vocês pertencem sim à universidade pública, então vocês têm acesso sim. E com relação a quais cursos, alguns jovens me enviaram algumas sugestões de cursos, e aqui eu vou falar para a senhora, que é, primeiro, artes cênicas. A gente cedia o Festival Internacional de Teatro, então é muito importante a gente valorizar a nossa classe artística. Música, nós temos jovens riopretenses que querem ser músicos profissionais. Nós temos outra sugestão, terapia ocupacional, que é um curso na área de saúde, que nós não temos em Rio Preto. E olha que a área da saúde aqui, ela é bem forte, mas falta esse curso. Fonoaudiologia, administração pública, história, ciências sociais, relações internacionais e ciências econômicas. Essas são as sugestões de alguns cursos. E para quem é a universidade? Parece até óbvia essa pergunta, porque a universidade ela é para todos, mas infelizmente nem todos têm as mesmas condições e oportunidades de acessarem a universidade. Então é muito importante que a gente pense a Universidade Federal aqui em Rio Preto de uma forma sistêmica, a educação de forma sistêmica. Nós precisamos investir na educação básica das nossas crianças e dos nossos jovens, para que de fato as nossas crianças e jovens riopretenses possam ter acesso e a oportunidade de ingressarem nessa Universidade Federal. E o meu maior desejo é ver que as crianças e jovens riopretenses de escola pública, que é da onde eu vim, ocupem a universidade, e que também ela seja de pelo menos metade ou mais da metade ocupadas por pretos, pardos e periféricos. Diferente da realidade que eu encontrei quando eu ingressei em 2017, que nós éramos só em 3 numa sala de 60. Então esse é o meu maior desejo, e eu quero muito lutar por essa universidade, para que a gente tenha representatividade lá dentro e para que todos tenham oportunidades e condições de acessar. Muito obrigado, Larissa. Agora o André, depois o Cícero.
Oi, som. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar, vereador João Paulo Rilo, cumprimentar o vereador Pedro Roberto e a professora doutora Ana Beatriz, magnífica reitora. Em nome deles, cumprimentar a todos os presentes que nos acompanham pessoalmente e online também. Apenas para situar o contexto da minha fala, eu aqui estou participando como advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que representam uma atuação e uma abrangência no território do município, auxiliando diretamente aos cidadãos e à população. Mas, por coincidência, professora, eu também atualmente estou vinculado como professor substituto à FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E, por incrível que pareça, eu estou na última universidade, da última cidade, do último curso do Brasil, literalmente a 20 quilômetros do Chuí. E, por incrível que pareça também, muitas das vagas de universidades federais, e eu vejo isso na atualidade, muitas das vagas disponíveis nos institutos federais e nas universidades federais não estão sendo ocupadas, principalmente em regiões extremas do país. Nós temos cursos excelentes, cursos de qualidade, de professores excelentes, de universidades tradicionais, mas muitas vezes os estudantes não alcançam essas instituições. E no momento em que se manifesta, né, e a Frente Parlamentar está de parabéns, a professora Ana Beatriz está de parabéns por proporcionar esse diálogo da universidade com a sociedade, da universidade com os poderes municipais e da universidade com a população, com os jovens, com os professores e com os técnicos da cidade, porque este debate público, democrático, participativo e coletivo é que faz realmente construir uma universidade voltada para a população e para a sociedade. O que nós verificamos é que, né, e aí aqui eu me abstenho de fazer perguntas, porque eu tenho certeza que as minhas dúvidas vão surgir no decorrer dos trabalhos, das reuniões, mas o que a gente percebe é que as universidades federais, as universidades públicas de modo geral, mas também as universidades federais, ela tem um potencial transformador da realidade da cidade e o potencial transformador da realidade da sociedade onde elas estão inseridas. Então, uma universidade em Rio Preto vai possibilitar que o estado de São Paulo se amplie ainda mais essas vagas de universidades federais, porque, por exemplo, onde eu estou ali no sul, num raio de menos de 200 quilômetros, nós temos 3 universidades federais, com vagas ociosas em muitos cursos. E no estado de São Paulo, que é o maior estado, o mais populoso e o mais forte economicamente, nós temos igualmente 3 universidades federais, a UFSCar, a Unifesp e a Federal do ABC. Então, essa proposta de trazer uma universidade federal para Rio Preto é louvável e tem que ser feita da forma como está sendo feita. Então, meus parabéns à reitora, meus parabéns a essa frente parlamentar por possibilitar esse diálogo e por possibilitar verificar que a universidade pública, como já falou muito bem a fala anterior a mim, no trabalho dela de ensino, pesquisa e extensão, ela tem potencialidade de receber o que a universidade, que a sociedade tem de melhor e devolver para a sociedade o que ela tem de melhor. Ainda que nós tenhamos excelentes instituições em Rio Preto, como a FAMERP, como a Unesp, nós temos ainda, infelizmente, muito mais ofertas de universidades privadas. Então, por exemplo, de 7 universidades privadas que nós temos em Rio Preto, eu já fui professor em 4. Ainda que muitos universitários ingressem, muitos universitários não conseguem prosseguir e concluir. Então, temos certeza que uma universidade pública, plural, coletiva, mas principalmente gratuita e de qualidade, com professores, com profissionais de competência e de qualidade, como é a característica da UFSCar, tenho certeza que isso vai transformar Rio Preto, e Rio Preto tem potencial, inclusive, para acolher estudantes da sua região, estudantes de todo o estado, mas também estudantes de outras regiões do Brasil, que com certeza virão para cá realizar esses cursos que serão discutidos agora. Então, parabéns pela iniciativa, pela proposta, pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, André. O Cícero. Boa noite a todos, vereador João Paulo Rilo, vereador Pedro, aqui o representante do Instituto Federal, do qual eu estendo aqui um abraço à minha ex-professora e orientadora Luciene, a nossa Ana Beatriz. Dizer assim, da alegria e a honra de poder participar desse processo, eu como educador,
Eu chego aqui, Ana, no ano de 91, vindo do estado chamado Ceará, ex-estudante da Escola Agrícola, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Crato, um dos maiores da rede federal do Nordeste e do estado do Ceará. Né? E por que dizer isso? Porque é a ciência e a tecnologia que mudou minha vida. Eu chego jovem, em Rio Preto, 21 anos de idade, e venho para aqui o nordestino. Lógico, não era para eleger Lula, era para fazer a construção civil. E a gente tinha muita consciência disso. Né? Esse era o legado que deixaram para nós. Venho para a região norte de Rio Preto, e aqui eu estendo um abraço ao Arthur e à Ana Beatriz, porque essa cidade ela tem duas partes, do córrego para lá e do córrego para cá. Então, o que era bom era do córrego para cá, do córrego para lá só os operários. E por isso aqui eu também estendo o couro a essa região, né, que eu acho que ela deve ser contemplada assim com o campus dessa universidade. Eu, há dias atrás, estava aí na UFSCar, num programa de mestrado com o professor Miotelo, não dei continuidade, lá no setor de CTS, né, devido à doença de um filho meu, que eu não tive condição de continuar. E por que falar isso? Porque um chip de computador nessa cidade de São José do Rio Preto mudou toda a minha vida nos anos de 92, quando eu começo a estudar computação e via naquilo que seria o futuro, né, não de São Paulo, mas de um país. Eu acho que hoje o estado do qual eu venho, que é o estado do Ceará, força até mesmo o estado de São Paulo, os estudantes nossos que nascem de um projeto há 30 anos, prova disso, nós temos a melhor educação do ensino básico, onde forma a consciência do cidadão, e nós estamos numa cidade com nota vermelha, que é São José do Rio Preto, apesar que eu gosto do vermelho, por ser flamenguista, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Né? É que a gente precisa melhorar a base do estado de São Paulo. Não dá para querer entrar no campus da Universidade Federal com a base de formação que o estado de São Paulo está preparando seus jovens. Isso não é brincadeira. O nível que é exigido para o Instituto Federal, e eu estou aqui diante do Antônio aqui, grande amigo, ex-aluno da professora Luciene, e a gente sabe muito bem como que é isso. Ele coordena o Instituto Federal aqui, do qual a gente tem muita afinidade. Então é preciso preparar essas bases. O estado de São Paulo tem deixado a juventude e o legado maior, que são os jovens, a Deus dará, como fala no sertão. Nós temos um projeto de 30 anos aí dos caras que governam mais, e eu já estou aqui há 33, sem um projeto de Estado para a educação. Diferente do Estado do Ceará, que tem um projeto de educação definido. Prova é que o ITA volta para lá agora, fundado pelo cearense em 47. Né? E a gente sabe muito bem o que é o peso disso. Então, para dizer que uma das coisas que a gente precisa inovar em São José do Rio Preto, e no Nordeste nós inovamos mesmo, são nas energias renováveis. Hoje a gente vê placa solar para tudo quanto é lugar aqui. Lá a gente já usava há muitos anos. Por quê? Por uma falta de hídrica. Então, investimento nessas áreas de ciência e tecnologia, mas principalmente em energias renováveis, é o que vai colocar o patamar do estado de São Paulo e o nosso país, como a gente já muito bem coloca, em outro nível. Porque nós estamos discutindo questões aqui que são de um ponto de vista estrutural. Tem um mapa, e foi muito bem o MEC, estudou muito bem o MAC, a lacuna que existe nessa região, e principalmente essa região que nós estamos. Então, acertou o MEC. Eu também estendo a Camilo Santana, do qual eu conheço muito bem, na minha região, lá no Ceará. Então, para dizer o seguinte, parabéns ao UFSCar, vamos estar juntos para levar esse campus para a região norte de São José do Rio Preto, que é lá onde estão as maiores demandas sociais dessa região e desse município. Agora, João Paulo, você tem lutado muito aqui junto com o Pedro. Nós precisamos elevar a nota da base de São José do Rio Preto. E para isso nós vamos precisar da força de muita gente nessa região. Por quê? Não dá para concorrer num campus de uma universidade federal se não tiver base. Sem estrutura de conhecimento, os meninos do ensino médio são gigantes no estado de São Paulo, não dá para concorrer. E aí nós vamos ter que migrar alunos de outros estados. Porque quem está vindo lá de cima vem com força. E a gente se prepara para quê? Para entrar no ITA, para entrar no IME, para entrar nas escolas federais. E o estudante de São Paulo precisa brilhar o olho. E vai brilhar o olho nessa região vai ser Universidade Federal, região norte de Rio Preto. Aí esse povo periférico que sofre há décadas, que eu estou aqui há 30 anos, será realmente um marco para a história da nossa cidade. Tamo junto, viu? Obrigado, Cícero. Tem a última inscrição. Jairo. A última inscrição é do Jairo. Jairo.
aquela síntese. Bom, Oi, boa noite, muito prazer. Sou Jairo Liso. Diferentemente de todos, eu acho que a futura universidade ela tem que ser na região sul de São José do Rio Preto. Por quê? Para cá, nós já temos a Unesp, nós já temos as faculdades técnicas e tudo mais. Aquela região sul de São José do Rio Preto é a maior região desocupada de São José do Rio Preto, aonde estão ali mais ou menos em torno de 50 loteamentos regulares, com cada um, no mínimo, com 1.000 pessoas. Estamos ali batendo a fronteira já com no caso, os municípios vizinhos ali, vocês entenderam? E é uma região que ela tem condições de crescer para 1, 2, até 3 campings, se for necessários ali naquela região. Aqui, a região norte, ela já está mais ou menos espremida. Tem algum local ainda? Tem, mas não tanto quanto tem aquela região. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que residem lá, eles saem de lá para vir estudar aqui para São José do Rio Preto, em torno de 5h30 da manhã. Os alunos, as crianças vêm dormindo dentro dos ônibus. E a minha realidade é trabalhar com esses loteamentos. Eu vivo o que acontece nesses loteamentos. Então, a gente tem que ter um olhar para a região sul, porque em São José do Rio Preto tem aquela coisa, onde está o rico é região sul, só que em Rio Preto não é, região sul nossa é ali, nos loteamentos irregulares, entendeu? Então, a minha opinião é que tem que ser feito um estudo muito avançado e ver de fato se vai ser norte, vai ser sul ou qualquer outra região. Mas a necessidade hoje que abrangeria o maior número de pessoas, de estudantes, seria a região sul. Obrigado, Jairo. Bom, gente, eu acho que foi muito legal a nossa audiência, a nossa primeira audiência pública, reunião pública sobre a instalação aqui do campus da UFSCar. Então, nós vamos passar para a Bia e depois encerrar a audiência, né, Pedro? Foi muito proveitosa, a gente tomou nota, vamos produzir um relatório dessa primeira audiência e depois pensar as próximas agendas aqui. Então, a Bia vai encerrar, então o Pedro pediu aqui para fazer a pergunta antes. Aproveitar essa oportunidade, essa grande oportunidade de estar aqui com a Bia, né? Eu quero fazer umas perguntas práticas, no sentido de entender melhor, em relação ao tamanho da área. Não sei se você já tem experiência, né, de vários campos, qual a perspectiva de tamanho da área. Se, normalmente, nesse processo, é possível, por exemplo, se o município tiver um imóvel, como aconteceu com o Instituto, né, Federal, se o município tiver um imóvel num local adequado, se é melhor utilizar esse imóvel enquanto se constrói, como é que é esse processo, ou é melhor uma grande área para começar a construção, e o tempo médio de implantação da universidade em nossa cidade. Pode falar, Bia. Tá joia. Bem, acredito que as falas anteriores foram falas mais gerais, né, que corroboram de alguma maneira a forma como a gente identifica, enxerga a universidade pública, o papel social que ela tem. Então, estou feliz de estar aqui com vocês, como eu já manifestei anteriormente. A Ana Rita fez uma observação que eu gostaria de reforçar, que é exatamente a nossa intenção. Pensar com vocês e com a sociedade civil da região cursos que complementem a rede que já existe, né? Acho que a intenção não é fazer nenhuma disputa, na verdade, explorar as potencialidades a partir do que já existe. Então, é exatamente nessa direção que a gente está pensando. A Larissa já trouxe aí o levantamento de várias sugestões. Eu não consegui tomar nota de tudo, mas como vamos ter aí uma ata da reunião de hoje, a gente fica com esse registro.
Agradeço também as palavras do André e do Cícero, do Jairo também, né? Acho que é bem importante marcar essas posições que vocês têm trazido. E o Pedro pergunta em relação ao tamanho da área, né? A gente não tem uma definição. Como eu falei, o processo de levantamento das informações está começando agora. A gente entende a importância de ter um espaço e uma área grande, porque a universidade, por si, ela já tem um potencial de se expandir. Então, Larissa trouxe aí todas as frentes que a gente atua de ensino, pesquisa, extensão. A universidade pública é um lugar que tem desenvolvimento de pesquisa e, portanto, ela nasce já com a perspectiva de ter cursos de pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, de maneira muito ligeira, né? Então, é importante ter a previsão de espaço que comporte tudo isso, né? Pela a demanda que existe a partir dos indicadores que foram levantados, eu entendo que há espaço para começar com 6 cursos e depois para ampliar. Então, é importante já prever uma área que não restrinja por si a expansão e o fazer que uma universidade federal tem potencial para desenvolver. Se tem um imóvel pronto, é ótimo, porque a gente não precisa esperar nenhuma construção, a gente pode começar o mais rapidamente possível. Então, entendo pelas falas do MEC que há um desejo que esses cursos comecem em 2026. Então, para o ano que vem não dá tempo, mas para 2026 é sim possível. E a gente não precisa começar com todos os cursos, a gente pode, dentro do estudo que for feito e das decisões que forem sendo tomadas em relação aos cursos, começar com alguns cursos e ampliar depois. Em Lagoa do Sino, que tem hoje 5 cursos, nós começamos com 3 e ampliamos depois para 6 cursos. Então, começamos com 3 engenharias e depois com 2 engenharias e ciências biológicas. Não, desculpem, 3 engenharias e depois ampliamos para ciências biológicas e administração. Então, eu entendo que esse pode ser um caminho, né? O tempo médio de implantação desejado pelo MEC é de 5 anos. Então, se espera que em 5 anos, a contar do início da oferta dos cursos, a gente chegue a uma oferta de 2.800 vagas. É claro que o processo de construção de uma infraestrutura de universidade, ele não é simples, ele segue uma legislação que tem uma série de exigências e é um processo, vocês sabem, que pode dar super certo e ser rápido, pode não dar, vai depender muito da capacidade de captar construtoras boas e estruturadas para que a licitação tenha sucesso e as obras tenham a agilidade que a gente deseja, né? Nós completamos esse ano 10 anos do campus Lagoa do Sino e agora a gente está em uma fase bem consolidada dos 5 cursos que existem lá. Então, eu acho que de 5 a 7 anos é um tempo que a gente pode ter como referência para uma implantação inicial desses cursos que o MEC prevê aí nessa expansão no estado de São Paulo. Muito obrigado, Bia. Te agradecer imensamente, né, pela disposição, generosidade, compromisso comunitário, democrático de fazer esse debate com a gente aqui em Rio Preto. Tem tanta discussão pública, tanta estrutura pública importantíssima que fica tão distante da discussão com as pessoas, com os poderes constituídos, com lideranças, com representantes aqui de sindicatos, de outras instituições. E você foi muito legal mesmo, muito generosa em abrir, assim, a gente sabe da tua autoridade, né, enquanto reitora das principais universidades do país,
e essa disposição, porque esse embrião, esse primeiro passo, não tem volta mais. Isso que é importante. Nós aqui, a Câmara, agora, com esse reforço de participação da sociedade civil organizada, de lideranças importantes, e a tua participação, ela referenda um método, uma forma de discutir essa grande conquista. Obviamente que a gente guarda ansiosamente a posição do Conselho, mas também conta, você não está acima do Conselho, mas é uma voz importante no Conselho, conta muito com a sua defesa para que aprove, né, a instalação desse campus em Rio Preto. Então, te agradeço imensamente, agradecer a todos vocês que participaram, contribuíram e, como eu disse, fizeram parte desse embrião, desse movimento que não tem mais volta. Rio Preto vai poder discutir, respeitando a autonomia universitária, todas as delicadezas técnicas que envolve esse processo, mas nós vamos participar efetivamente da construção de um sonho que cada vez mais se aproxima de uma realidade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Bia. Eu dou por encerrado a nossa primeira audiência pública sobre a implantação do nosso campus da UFSCar aqui em São José do Rio Preto. Boa noite a todos.